Oi, minha gente! Estou aqui novamente com essa série Leituras e hoje quero ler para vocês um trecho do livro da Disciplina Positiva para Crianças de 3 a 6 anos. Isso mesmo, para crianças de 3 a 6 anos, Disciplina Positiva. É um livro que eu estudo muito, toda essa coleção da Jane Nelson que fala sobre a educação positiva, a disciplina positiva, para que a gente possa educar crianças e adolescentes com mais firmeza, mais gentileza e menos violência. Essa é a minha proposta de trabalho e de vida em todas as minhas comunicações, nas minhas palestras em escolas, nos meus atendimentos de educação parental com as famílias, nas minhas capacitações para professores. O meu trabalho é falar da não violência na educação, porque eu fui atravessada pela violência dos meus pais, que não sabiam o que estavam fazendo, muitos pais que sofreram violências na infância, que nem percebem que são violências, e eu venho trazendo isso aqui em vários livros que eu estou compartilhando com vocês. Por não sabermos que era violência, nós praticamos também. Eu também fui violenta com os meus filhos muitas vezes. E é muito importante que a gente reconheça isso para que a gente possa mudar o nosso comportamento. Porque é o que eu sempre digo, se a gente não sabe que foi violento, se a gente não percebe a violência que sofreu, se a gente não consegue dar nome para isso, parece que não existe. Então, para a gente começar a se responsabilizar pela educação mais afetuosa, mais firme e mais gentil, a gente precisa olhar para aquilo que a gente viveu, sofreu e o que a gente fez sofrer. Não tem outro caminho, porque todos nós que viemos da educação tradicional sofremos algum tipo de violência na nossa infância e reproduzimos isso com os nossos filhos. Por isso, a minha proposta é sempre da gente refletir sobre o que eu leio aqui, para que vocês possam, né, se animar a ler também, a estudar, a procurar ajuda, se você quer ter filhos mais saudáveis. Porque, olha só, gente, eu vou e volto, eu falo da adolescência, depois eu falo da infância. Por quê? Porque a adolescência é o resultado da infância vivida. E se nós não cuidarmos bem da infância, nós teremos adolescentes mais desafiadores. Se nós não entendermos que o nosso adolescente hoje foi uma criança que passou por violência, a gente não consegue perceber o comportamento dele, do quanto ele pode estar sofrendo. Esse menino ou essa menina pode estar sofrendo por violências vividas na infância. Por isso que eu vou e volto entre a infância e a adolescência, tá bom? E o que eu quero ler aqui para vocês está bem no comecinho do livro, e que é um trechinho que ela fala sobre o amor. Uma palavra sobre o amor. Olha só. Muitas coisas são feitas ou deixam de ser feitas às crianças em nome do amor. Eu dou palmadas no meu filho em nome, porque amo. Eu dou palmadas nos meus filhos porque amo, dizem os pais. Ou super protejo meus filhos porque amo. Amo meus filhos, então não vou ajudá-los muito. Eles precisam aprender que o mundo lá fora é difícil. Cobro dos meus filhos em relação ao desfraude, ou leitura precoce, ou atividades esportivas, ou excelência escolar, porque os amo. Trabalho por longas horas porque amo os meus filhos e quero que tenham tudo que eu não tive. Tomo decisões pelos meus filhos porque amo demais para correr o risco de deixá-los fazerem escolhas erradas. Neste livro, você terá a oportunidade de explorar os efeitos em longo prazo do que faz em nome do amor. Mães e pais
muitas vezes dizem que se sentem sobrecarregados com a intensidade do amor que sentem pelos filhos. E é tentador demonstrar esse amor, permitindo que as crianças façam, digam e, sobretudo, tenham tudo o que quiserem. Você pode achar fofo que seu filho de 18 meses tome o celular das suas mãos para brincar com o jogo agora. Você pode até rir quando ele tenta falar o palavrão que aprendeu com o irmão mais velho. Continuará sendo fofo quando ele tiver 5 anos e fizer as mesmas coisas? Na verdade, não se trata de amar ou não o seu filho. A verdadeira questão é se você pode demonstrar seu amor de uma forma que estimule responsabilidade e um sentido de capacidade, que encoraje seus filhos a desenvolver todo o potencial como cidadãos felizes e colaboradores na sociedade. No fim das contas, a maioria dos pais percebe que o amor genuíno requer que eles amem seus filhos o suficiente para estabelecer limites sábios, para dizer não quando necessário e para ajudá-los a aprender a viver pacífica e respeitosamente em um mundo repleto de outras pessoas. Gente, a disciplina positiva não é sobre deixar fazer tudo o que quer. Não é sobre passar a mão na cabeça, não é sobre a criança ser o reizinho, a rainha, a princesinha da casa, não é sobre isso. É sobre responsabilidade dos pais, é sobre a responsabilidade das escolas, de todas as pessoas que cuidam da criança e do adolescente. É sobre a gente ser firme, sim, a gente precisa ser firme. Não é não. Por isso que a gente precisa pensar antes de dizer um não. Por isso que a gente precisa estudar, entender como funciona a cabecinha dessa criança. Em nome do amor, a gente comete muitos erros. Ser permissivo demais, porque a gente ama e não quer que a criança se frustre e não quer que a criança deixe de nos amar, porque muitos pais têm esse medo. Nossa, eu vou dizer não, ele vai deixar de me amar. A gente precisa dizer não na hora certa. Não é ficar dizendo não o tempo todo. A gente precisa, sim, mostrar os limites para a criança de forma sábia. Não ficar colocando impedimentos para que ela se desenvolva. Não é colocar limite, querer que uma criança fique quieta o tempo todo. Porque a criança precisa se movimentar, subir, explorar, pular, brincar, correr. Ela precisa disso para o seu desenvolvimento saudável. Então, quando a gente fala de limite, e eu gosto muito de pensar que o limite a gente não impõe, a gente mostra, a gente estabelece. Porque se a gente, tudo que é imposto, que é uma coisa assim, forçada, vai contra a natureza da criança. A gente precisa entender o que faz parte do desenvolvimento natural do ser humano, do desenho original do ser humano, que eu já trouxe aqui nas leituras de outra autora, né, da Laura Gutman, quando eu falo sobre o desenvolvimento do ser humano, das necessidades originais, e o quanto que a gente tem que tomar cuidado para não usar do limite como uma forma de atrapalhar esse desenvolvimento. Então, não é sobre isso. É sobre mostrar o limite com gentileza, com firmeza, com educação e com respeito ao desenvolvimento da criança. Por isso que precisa ser limites sábios. Não dá para deixar sem limite total, mas também a gente não pode interromper o desenvolvimento saudável de uma criança. Eu tenho visto muitos diagnósticos equivocados com crianças muito pequenas de TDAH, TOD, TEA, que a escola
não dá conta de uma criança que é uma criança de mais movimento, que é uma criança que se movimenta mais, que precisa de se movimentar mais para aprender, porque o seu processo de aprendizagem passa muito por esse corpo, e as escolas, não dando conta, dizem para a mãe assim, olha, leva no médico porque deve ter um TDAH e não para quieto, é hiperativo. Chega no consultório, o médico que olha só para a doença, que não está preparado para o desenvolvimento cognitivo, neurológico e da neurociência, não estuda isso, de como que a criança se desenvolve, porque, gente, tem muito médico que só olha o problema, a doença, não olha o contexto todo. E aí, em 15 minutos de consulta, dá um diagnóstico de TDAH e já prescreve uma medicação para dopar essa criança, para que ela fique controlável. Nós temos que tomar muito, muito cuidado com isso, porque não há nada mais violento do que uma atitude dessa, de pessoas adultas que não conseguem perceber o que a criança precisa de fato. Muitas vezes, ela só precisa de ter espaço para o seu movimento, de ter espaço para falar, de ter espaço para brincar, de ter sono de qualidade, de ter atenção do pai e da mãe, de ter colo, de ter proteção, de ter carinho. Ela só precisa disso. E, ao invés disso, muitas vezes ela está recebendo um celular, um tablet, um brinquedo, uma distração que não é disso que ela precisa. Então, nós precisamos perceber o que é o desenvolvimento natural dessa criança e o que é o limite saudável, o limite sábio, para que a gente não atrapalhe o desenvolvimento dessa criança. Para que a gente seja mais firme, mais gentil, mais afetuosa, mais respeitosa e que a gente consiga educar essa criança para o bem. Porque quando a gente é violento com a criança, ela vai ser violenta também. Porque a violência, gente, é aprendida. Nenhuma criança nasce violenta. A criança nasce compassiva, generosa, colaborativa. Mas se ela vive num ambiente violento, em que as necessidades dela não são respeitadas, ela aprende a ser violenta também. Então, é sobre isso. Se você não curtiu ainda esse canal, curte, compartilha, aperta o sininho aí para você receber notificação de outras leituras que eu vou fazendo aqui. Toda sexta-feira tem leitura aqui no canal. Então, acompanhe. Um beijo no seu coração. Bom final de semana e me acompanhe lá na rede social, no Instagram, joanamoraes.oficial, que tem muita dica legal lá também. Um beijo e até a próxima.